No seu boletim, e eu estarei fazendo a leitura destes versículos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4, de 10 a 11. Pedir aos irmãos se colocarem em pé, vamos cumprimentar uns aos outros, desejando um bom dia e nos alegrando por estarem conosco nesta manhã. E nós vamos ser conduzidos em alguns cânticos de louvor nesse momento. Bom, irmãos, enquanto nós resolvemos uns problemas técnicos aqui, vamos fazer uma oração para louvarmos juntos. Amém? Então, abaixe suas cabeças, se coloquem em espírito de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque estamos reunidos aqui, Senhor, novamente, Deus. Obrigado porque o Senhor deu esse sol, deu esse tempo gostoso, Senhor, e permitiu que a vida de cada um estivesse aqui, Deus. Nós percebemos diariamente, Senhor, o seu incessante cuidado por nós, Deus. Sua imerecida graça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está sempre a nos cercar e nós sabemos que o Senhor se importa conosco. Senhor, está escrito na Bíblia que o Senhor dá o dia mau aos homens para que nós não conheçamos o nosso futuro, Senhor. Isso é verdade. Porque os seus planos são maiores que nossos planos, Deus, e nossa vontade não é perfeita. Então nos abençoa para que nós consigamos aceitar e entender os seus planos, Senhor, para que nós consigamos caminhar nos teus passos, Senhor. Que nós consigamos ouvir tua voz, Senhor, como um bom pastor que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Jesus, és tu única esperança que alego ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Cantemos. Quão incomparável és, Senhor. E quão insondável teu amor. Ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. A minha alma engrandece a ti. Meu espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Irmãos, nós vamos orar. Foi uma semana de muitas lutas.
tempos de provar nossa fé. Essa semana, nosso irmão Adalto foi atropelado. O carro foi por cima dele, bateu no amigo, jogou ele no chão, bateu a cabeça, machucou-se, mas graças a Deus está aqui com a gente. Foi bênção de Deus. Deus esteve presente, cuidando da sua vida. Daquilo que poderia ser um momento de muita tristeza, torna-se um testemunho para a glória de Deus. Nosso irmão Vicente, no mesmo dia, passou muito mal. Estava lá em São José dos Campos, um cliente. Na volta não conseguiu nem dirigir, parou, precisou de atendimento, estava sozinho. Chamaram um bombeiro para levar ele para o hospital. E aí ele foi atendido, depois a família foi até lá para trazê-lo e o carro também, né? Deus também cuidou. Na quinta-feira já estava lá com a gente, participando do nosso day camp lá. Então foi também providência de Deus, bênção de Deus nos cuidados. Agora de manhã eu fiquei sabendo que a irmã Maria caiu no meio da rua. Foi entrar no carro, caiu. Se tivesse vindo um outro carro meio desesperado, hoje também ia ser um dia triste. Então damos graças a Deus, que Deus estava cuidando. Ela está aqui com a gente. Eu sei que cada um teve uma luta, alguma coisa. São tempos de muitas dificuldades em que Deus tem provado a nossa fé. E eu sei que nós temos vencido em muitas coisas. Nós temos falado muito de santificação, de buscar a Deus, de posicionar-se naquela aliança que Deus estabeleceu na cruz. E muitos têm enfrentado a si mesmo, têm lutado contra si mesmo para dizer: eu vou viver essa vida com Cristo. E aí Deus tem provado a nossa fé. A gente tem se posicionado como igreja nas nossas reformas estruturais para dizer que vamos sempre trabalhar de uma maneira que possamos testemunhar que Deus nos aprovou e que Deus fez. E assim Deus tem feito. E eu quero agradecer a Deus porque Ele tem operado, Ele tem trabalhado. Depois você vai lá ver, tá uma bagunça boa ali, né? Estamos no meio do caminho, tem umas reformas. Você passa ali na capelinha que você vai ver. Eu estava olhando a irmã Alda aqui, ela também passou umas lutas ali ainda com a sua vista. E Deus tem cuidado, né? Deus tem cuidado. Com bastante lutas, mas a gente não tem perdido a esperança no Senhor. Então nós vamos orar e apresentar as nossas vidas para dizer a Deus que nós continuamos confiando. E mesmo que as coisas não estejam boas, mesmo que os tempos continuem difíceis, nós vamos continuar confiando no Senhor. Nós vamos continuar nos posicionando diante de Deus. Nós somos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então não somos mais nossos, somos do Senhor. E vamos andar nessa vida com o Senhor, vencendo, às vezes errando, perdendo, pecando, mas nunca conformados com isso, nunca amando o pecado, nunca fazendo do pecado uma condição normal para a nossa vida. Nós vamos lutar para amar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar então. Ó Deus, agradeço ao Senhor por essas vidas muito preciosas que o Senhor cuidou durante essa semana. Eu sei que há muitos outros, alguns que eu não falei, outros que não foram citados, a gente não sabe, mas o Senhor sabe, ó Deus, cada um que passou. Situações adversas, difíceis, algumas relacionadas à saúde, outras relacionadas a relacionamentos mesmo, com as pessoas, com os familiares, com os cônjuges, com os filhos. São tantas dificuldades que nos cercam, ó Deus, e muitas delas vêm provar a nossa fé. Algumas delas a gente percebe que não é uma coisa natural, não é uma coisa corriqueira, é alguma coisa que veio do nada e a gente não sabe explicar. Mas nisso tudo nós podemos testemunhar que o Senhor tem cuidado de nós. Em tudo isso nós podemos dizer que o Senhor continua sendo Deus sobre nós, que nós somos teus servos e queremos amar ainda mais ao Senhor. E que nos alegramos com os nossos irmãos, que o Senhor tem dado recuperação, que o Senhor tem dado esperança, que o Senhor tem dado vitórias. Nós nos alegramos no Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos alegramos com as reformas que continuam aqui. Nos alegramos desse encontro bom que podemos fazer nesta manhã aqui na igreja, proclamando o teu nome e buscando ao Senhor. Graças damos a ti, ó Deus, de todo o nosso coração. E louvamos porque realmente o Senhor é o nosso amado, ainda que nós deveríamos amar muito mais.
ainda que não estejamos totalmente preparados para verdadeiras lutas espirituais, mas o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos capacitado dia após dia. Estamos aprendendo ainda. Continua trabalhando conosco, continua nos dando muitas vitórias, continua nos dando as alegrias do Senhor. Ó Deus, continua nos dando a Tua graça. Nós queremos Te agradecer de todo o coração, queremos Te louvar com toda a nossa alma, queremos Te engrandecer, ó Deus, por toda a eternidade. Continua derramando o Teu amor, continua trabalhando nos corações, para que a gente não ande, ó Deus, titubeando, não andemos, como diz a Tua palavra, com joelhos vacilantes, mas que andemos firmes nos Teus caminhos, nos posicionando contra o pecado, contra nossos impulsos bem naturais, mas a favor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, graças a Ti pelo Teu grande amor, nós nos rendemos a Ti com alegria no nosso coração, com vitórias para apresentar diante do Senhor, com esses testemunhos para proclamar esse bom nome de Cristo Jesus, para dignificar a pessoa do nosso Deus. Nós Te honramos e Te glorificamos e pedimos que a Tua bênção permaneça sobre todas estas vidas, sobre esses irmãos que estão aqui, as suas famílias, aqueles que não puderam vir, que o Teu amor os alcance onde estiverem, e Teu amor, ó Deus, se estenda aos nossos familiares, muitos que ainda não conseguem crer no Senhor, não puderam experimentar, ó Deus, esse Teu amor da maneira que nós conseguimos. Nós não somos merecedores disso, mas pedimos que esse Teu amor alcance cada um desses queridos nossos também. Assim Te honramos, assim Te glorificamos, nos rendemos a Ti e clamamos pelo Teu amor sobre nós, esse cuidado maior Teu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só quero pedir licença do pastor Sequeira, pedir que os irmãos cumprimentem aí uns aos outros mais uma vez, se não fizeram, mas dê um abraço lá no Adalto, na irmã Maria, na irmã Alda. Irmãos que passaram umas lutas grandes aí essa semana, mas vamos, nos abraçar, nos cumprimentar. Vamos desejar que Deus abençoe, Deus continue cuidando. Abrace o seu irmão aí, comprometa-se a continuar orando por ele, para que seja uma bênção. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. A palavra de Deus diz: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E esse gesto de abraçarmos uns aos outros, mais uma vez, uma demonstração de estarmos alegres na presença de Deus e juntamente com os irmãos. Nós vamos ter agora o nosso momento de dedicação das nossas vidas, dízimos e ofertas. Isso é um momento bem particular da igreja. Você que nos visita nesta manhã, não fique constrangido, você não é obrigado a participar, assim, a não ser que você deseje, mas dominicalmente nós trazemos e colocamos no gasofilaço os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto estivermos cantando o hino 244 com o nosso irmão Paulo, nós vamos então trazer os nossos dízimos e ofertas e colocar no gasofilaço. Em seguida, o nosso irmão Paulo estará orando a Deus, agradecendo por este momento. Desfrutando as divinas
Senhor eterno Pai, como é bom confiarmos nesse Deus. Como é bom confiarmos em Ti, Senhor. Porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o Senhor do universo. Todas as coisas são Tuas, Senhor. Por isso nós Te louvamos. E Te agradecemos, Senhor, através desse gesto que fizemos nesse instante. Entregamos parte daquilo que Tu nos deste para que a Tua obra prossiga. Para que a Tua igreja cresça, para que o Teu nome seja exaltado. Te agradecemos por esse privilégio. E pedimos, Senhor, principalmente por aqueles que não podem ou não puderam exercer esse privilégio. Que Tu possas consolá-los, acima de tudo possas ajudá-los a crescer na sua fé e na solução dos seus problemas, razão pela qual não estiveram aqui conosco. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. A nossa irmã Ellen Keller vai estar cantando nesse momento. Problemas técnicos. Ao vivo acontece. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Antes, eu quero aproveitar e dar um recadinho, irmãos. Nós temos muitas obrigações e muitas coisas boas na igreja. Muitas delas têm dado muito certo e têm acontecido de uma maneira como provisão. Os irmãos têm cooperado. Os irmãos têm dado os seus dízimos, as suas ofertas. Nós temos realizado todos os nossos planos em função disso. Hoje, porém, estava agendada a nossa Assembleia Regular, mas vamos mudar a pedido do Conselho de Administração. Nós estamos mudando para o domingo que vem. Vocês podem perceber também o feriado prolongado judia um pouco, muitas pessoas estão viajando e nosso culto fica um pouco prejudicado. Então vai ficar melhor para o domingo que vem. Mas aproveito para lembrar os irmãos que de todas essas cooperações que os irmãos têm, lembro que uma delas bastante importante é a da cantina. Nós não cobramos, a gente não vende os produtos, né? Ele é oferecido para que todos possam aproveitar livremente. Principalmente aquele que está com dificuldade, porque ele não fica constrangido, ele senta com a gente, come com a gente. E uma hora é ele que está com dificuldade, outra hora sou eu que estou com dificuldade e a gente se ajuda. Então eu quero lembrar os irmãos do domingo à noite, após o culto, se você tiver uma ofertinha, mesmo que seja um pouquinho só, mas todo mundo ajudando, a gente pode cobrir aquele que não pode, né? E assim todos nós nos deliciamos, porque os irmãos têm preparado coisas muito boas, né? Então vou pedir que você separe uma ofertinha, aquilo que você puder contribuir.
para a cantina e a gente continua oferecendo dessa maneira tão boa aos nossos visitantes. Lembre de chamar os nossos visitantes domingo à noite, terminou o culto, pega um, né, leva lá, senta na mesinha lá com ele, senta aqui, vamos comer junto, conversa, faça amigos, né? Muito bom, é algo excelente que nós temos. E dos pedidos de oração, eu recebi aqui para acrescentar para o irmão orar durante a semana por nossa irmã Adriana, nora da mãe Cristina, do pastor Eli, né, esposa do Leonardo. Ela tinha uma cesárea marcada para julho, mas teve que adiantar um pouquinho, então ficou marcado para o dia 30 de junho, é isso, né? Dia 30 de junho, porque a sua saúde está um pouquinho comprometida, o número de plaquetas está muito baixo, então nós vamos orar por ela também, vamos apresentar a vidinha dela, o bebezinho que está para chegar na família, trazendo mais alegrias, e vamos lembrar de orar por ela também durante a semana, né? Feche seus olhos então, vamos orar. Deus, também colocamos diante do Senhor a vida da irmã Adriana, pedindo que o Senhor a contemple na sua saúde, naquela gestação, naquilo que deve ser uma alegria tão boa para nós todos, mas principalmente para a sua família. Então, ó Deus, que o Senhor a mantenha nas tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, traga a ela condições para que chegue no dia 30, tudo esteja preparado, para que com muita alegria mais uma criança chegue, possa completar, ó Deus, essa família conforme os teus planos. Nós apresentamos a vida dela, apresentamos a sua família, para que todos estejam firmes na fé em Cristo Jesus. E nessas provas que todos nós estamos tendo durante esses dias, sejamos sempre aprovados pelo Senhor. Abençoe mais esta vida, mais esta família. Nós colocamos também diante do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetição das leis. É um tempo em que Israel está se preparando para entrar na terra prometida. Moisés trouxe o povo do Egito até chegar ali na entrada da terra prometida. O Egito fica uma parte bem mais ao sul da terra prometida, de Canaã, como era chamada aquela terra. Então eles deveriam subir, e eu estou chutando, mas eu acho que uns 3 meses seriam suficientes para o povo andar pelas rotas normais e chegar até a terra prometida, pelo menos ali ao sul, né? Na divisa ali onde deveriam chegar. Mas você sabe da história que o povo então saiu, teve que atravessar o Mar Vermelho, foi parar no deserto, e aí Deus começou a tratá-los, e eles estavam obstinados. E gosto de aproveitar para alguns detalhezinhos interessantes, que a gente sabe que eles ficaram 40 anos no deserto, mas algumas pessoas não sabem por que o número 40. E aí quando você vai pesquisar o texto bíblico, você vai lembrar que os espias foram mandados à terra prometida para consultar, para ver se valia a pena mesmo. Então 12 espias foram andar pela terra para ver se valia a pena e se era seguro entrar na terra. Isso mostrou que eles não estavam sendo aprovados. Deus disse, vá, e eles ficaram com medo. E esses espias andaram quantos dias? 40 dias. E aí Deus falou para eles, para cada dia que vocês espiaram a terra, vai ser 1 ano que vocês vão ficar no deserto, e essa geração então não entra. E aí então eles passaram 40 anos no deserto, até que chegaram então. Só que eles não puderam entrar pelo sul, eles tiveram que dar a volta. Então, em vez de apenas subir, eles passaram pelo outro lado do Mar Morto e subiram pelo lado do Mar Morto até chegar no finalzinho lá do Rio Jordão. E ali então, se você olhar no mapa, do ladinho direito, bem na divisa ali onde termina o Rio Jordão e começa o Mar Morto, do lado direito tem um monte chamado Monte Nebo, onde Moisés subiu e pôde contemplar a terra prometida. E é muito interessante, se você quiser procurar na internet, você vai encontrar a visão que Moisés teve. Tem
várias fotografias, tem aquela visão de 360 graus, você pode olhar e mexer a tela para você ver como Moisés contemplou aquilo. E ao olhar essa foto eu fiquei me perguntando que sensações Moisés teve, de realização, de ter chegado até lá e ao mesmo tempo de não poder entrar. Daquilo que ele tinha feito aprovado por Deus e daquilo que ele tinha errado com Deus. Ao mesmo tempo que Deus foi justo, essa é a parte difícil da gente entender. Deus foi justo, porque a sua lei é bem justinha. Você errou uma coisa, tem um preço a ser pago. E a gente acha que Deus foi duro, porque o erro dele foi tão pequeno aos nossos olhos, para ele perder tantas coisas. Mas aí estava a justiça de Deus, e Deus foi justo. E a gente não entende muito bem. Mas Moisés teve um outro trabalho, que foi preparar o homem que continuaria a jornada até a terra prometida. E foi justamente Josué. E nós vamos ler esse texto bíblico, onde Moisés fala com Josué a respeito de continuar a obra. Então veja aí comigo Deuteronômio capítulo 31, a partir do verso 1 até o versículo 8, que diz assim: prosseguindo Moisés, falou ainda estas palavras a todo o Israel, dizendo-lhes: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los entregar, fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué e lhes disse à vista de todo Israel: sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com o juramento, prometeu a teus pais lhe daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que palavra forte, meu irmão. Eu não sei. A gente pensou um pouquinho em Moisés. Agora pensa um pouco em Josué, que viu todas essas coisas acontecerem. Que era um dos que foram enviados como espias, que olhou tudo e encontrou homens grandes, os nefilins. E tendo visto esses homens grandes, apavorados, e apenas dois, Josué e Caleb, olharam e falaram assim: mas a terra é boa, vale a pena, e Deus falou que vai dar para a gente, então vamos. Só os dois falaram vamos, os outros 10 desconfiaram. E o que todo o povo fez? Temeu também. Essa é uma parte importante, irmãos, para esses tempos na política do nosso país, para esses tempos de incertezas da religião, da economia, da sociedade, da incerteza da família. Todas as coisas estão muito difíceis. E aqui nós temos uma lição bem grande das palavras que Deus mandou Moisés dizer: ser forte e corajoso. Interessante que o ser forte não é uma coisa que você escolhe, mas é uma coisa que você trabalha. Não dá simplesmente para escolher: eu quero ser forte. Você tem que trabalhar. Então a sua escolha, ela é realizada a partir de alguma coisa que você faça, né? Não é como chegar então na padaria e escolher se você quer um pão salgado ou um pão doce, porque já está pronto. Mas você precisa trabalhar para isso. Como que faz para ficarmos fortes, irmãos? Exercício. Pronto, né? Tá aí uma coisa que bastante gente sabe, mas ninguém quer fazer, né? E eu estou naqueles que ninguém quer fazer, infelizmente, né? Precisamos trabalhar por isso. Eu tenho dito que do quarto para o banheiro eu não estou indo de carro mais, né? Que é para poder fazer algum exercício. Mas precisamos melhorar essa parte. Lógico que o texto não está falando de ser forte apenas fisicamente, mas incluir essa parte física, porque eles estavam ali, na jornada, no trajeto, e haveriam muitas guerras.
Deus não falou assim: eu tirei todas as pessoas de lá, agora é só você ir tomar na casa deles. Deus falou: vocês vão lá, vão lutar e vão vencer, porque eu vou dar essa terra para vocês. Por isso Deus disse: ser forte. Forte fisicamente, forte espiritualmente, forte emocionalmente, forte na sua posição. Essa talvez seja a parte mais importante. Forte na sua posição. Porque você viu que o povo ficou em dúvida, mandou 12 espias, esses espias, 10 ficaram em dúvida, só 2 continuaram com a mesma fé que tinham. Quando saíram: é para lá que nós temos que ir, vamos lá então, olha a terra. Olharam a terra e falaram assim: o povo lá é difícil, são preparados para a guerra, mas vale a pena, nós vamos lá. É interessante, você pode depois olhar em Números capítulo 13, bem essa parte que eles trazem o fruto da terra, um cacho de uva em que eles colocaram um pedaço de madeira, um galho talvez, do ombro de um homem para outro e penduraram nele o cacho de uva, porque não dava para um homem levar sozinho. Já pensou o tamanho desse cacho de uva? Que maravilha, né? Esse a gente não acha mais, né? Não tem na feira. Mas eles fizeram assim e trouxeram em 2 um cacho de uva, para que eles pudessem ver o fruto da terra. Essa terra é boa, irmãos? É maravilhosa. Eles começaram a chamar essa terra de terra que mana leite e mel. Uma terra muito boa, vale a pena, mas precisa lutar. Então o texto diz: ser forte e corajoso. O que é coragem? Coragem é não ter medo? Não. Coragem é força para enfrentar o medo. A gente não sabe se realmente as coisas são como nós esperamos, mas eu sei que se eu fizer de um jeito, esse é o caminho. Então, se você quer arrumar um bom trabalho, você sabe que o caminho para o jovem é estudar, fazer contatos, falar com as pessoas. Mas se a pessoa não tem coragem de enfrentar o estudo, tem medo de pegar um ônibus e ir até uma boa escola, pronto, esse talvez não tenha tanta sorte. Eu digo sorte não no sentido de sorteio, mas sorte no sentido de que dos acontecimentos, dos fatos. Se ele não tem coragem de conversar com as pessoas e pedir uma oportunidade, as chances diminuíram. Então, ser corajoso, irmãos, é enfrentar o seu medo, enfrentar as suas dificuldades e dizer assim: o caminho certo é esse, é para lá que eu vou. Então, ser forte e corajoso. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: nós, às vezes, nos posicionamos para algumas coisas com uma missão pessoal. Então, é isso que eu quero. O jovem quer se dar bem na vida profissional. Então, ele se dedica, ele vai um pouco além. Ele não faz só aquilo que se espera. Então, ele não é o médio, que é chamado de medíocre. A palavra medíocre nos dá uma má impressão, porque o médio é medíocre, então não é tão bom, né? Mas ele se esforça um pouco mais e vai além. Então, daquilo que ele poderia ser, ele se destaca porque ele é um pouco mais. E aí você sabe que ele está indo para um bom caminho. E ele faz disso uma missão pessoal. Mas eu queria lembrar você que essa missão aqui, ela não é uma missão pessoal. Não foi Josué que disse para si mesmo: eu serei o líder e eu vou fazer. É uma missão que Deus tinha colocado. E é interessante que quando a gente pensa nas missões de Deus, a gente pensa do nosso lado: olha como Deus é bom, como Deus está comigo, como eu sou uma boa pessoa, mas eu mereço. E eu escuto tantas pessoas falando isso. E é impressionante, irmãos. Algumas coisas muito óbvias. Quando você estuda bastante a respeito de alguma coisa, você começa a conhecer mesmo aquilo, você percebe que você deveria conhecer muito mais. Quando você começa a dominar alguma coisa, você fala assim: puxa, tinha tanta coisa que eu precisava saber a respeito disso e que eu não sei. Então você percebe que a sua dedicação devia ter sido muito maior ainda. E é interessante que a gente caminha nesse sentido, mas nem sempre as pessoas caminham. Me parece que quem diz que já tudo está bem na sua vida espiritual é quem realmente não sabe nada. E que parece que quando você vai se fortalecendo, você vai aprendendo a amar a Deus, e você vai crescendo nessa vida espiritual, você vai amadurecendo, e já você não se preocupa com coisas tolas. Você quer coisas melhores, como o apóstolo Paulo fala, né? Chega de leitinho,
já deviam comer carne. E quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente fala, esse leitinho já não está bom mais, eu preciso crescer um pouco mais. E a gente começa a ver coisas grandes de Deus. Começamos a pensar nessa grandeza de Deus. E a gente começa a se ver cada vez menor. E algumas pessoas tratam Deus como se fosse um amigo imaginário, da mesma imagem que Ele. Mas quando você começa a compreender quem é Deus, a gente se vê cada vez menor. A gente se vê tão pequeno diante de Deus, porque a gente começa a aprender quem realmente Deus é. E parece que essa missão, então, que Deus dá para Josué, Josué está aprendendo a entender quem é Deus. E o povo também está aprendendo, mas eu confesso que só de você olhar os relatos históricos, você vê que o povo aprendeu muito devagar. Tem algumas situações interessantes que a gente pode perceber pelos fatos históricos. Quando você vê o texto falando desses dois lugares, desses reis amorreus que estavam ali, que foram vencidos, e o exemplo deles é citado, é interessante que o texto bíblico vai mostrar que, na verdade, a situação não era bem essa de Israel se levantar e ser grande e só vencer porque eles eram o povo de Deus, eles eram os bonzinhos de Deus. Mas é interessante que, se você olhar alguns textos bíblicos e se você considerar algumas coisas que Deus fez, você vai perceber que desde Gênesis, quando Deus falou com Abraão, Deus já disse para eles que a cota do pecado dos amorreus ainda não tinha chegado ao seu limite. Isso quando Deus está falando com Abraão ainda. Muito interessante. Depois desse tempo, passaram-se ainda 400 anos que o povo ficou no Egito. Depois mais 40 anos que o povo ficou no deserto. E agora esse povo está chegando na terra dos amorreus. E agora Deus vai castigar os amorreus através desse povo, que é o povo de Israel, que veio do nada, nasceu do nada. É a descendência de Abraão, uma família, nasceu um povo todo, que estava perdido lá no Egito. Quando você vê essas coisas, irmãos, você vê um plano, um trabalhar. Você não vê alguém perdido na história. Você não vê um acaso acontecendo, mas você vê um plano divino acontecendo. Quando Deus diz para Moisés, diga para Josué, para que ele seja forte e corajoso. Deus tem um plano que está acontecendo ali. E a missão de Josué não é uma missão porque ele era bonzinho. Tem um outro texto bíblico que diz assim, olha, não pensem que vocês estão entrando lá porque vocês foram bons, porque vocês foram corretos. Vocês estão cheios de pecados, mas eu quis fazer desse jeito, diz o Senhor. E eu queria que você pensasse nisso então, e que você gravasse no seu coração, que quando esse plano está acontecendo, aqui com esse povo que está do lado direito, olhando o mapa de cima, ele está do lado direito do Rio Jordão, está pronto para entrar. Moisés está se despedindo do povo, está se despedindo da sua vida terrena, da sua missão, e ela não é uma missão pessoal, é uma missão divina que Deus colocou ele lá. E agora está passando isso para Josué, e Josué vai entrar e vai continuar essa missão. Então Josué também está recebendo uma missão que veio de 440 anos atrás. Eu estou assim usando esse número, mas a gente sabe que é um pouquinho mais, né? Seriam alguns ajustes aí. Mas só para a gente ter uma ideia daquilo que Deus estava fazendo. Deus estava punindo os amorreus pelo seu pecado. E Ele conhece os homens e diz assim, eu vou esperar, fica tranquilo. Irmãos, depois de 440 anos, mas eu vou usar esse número. Mas depois de 440 anos que um povo faz a mesma coisa, eles vão achar que está errado, que estão errados? Eles não vão achar que estão errados. Eles vão sentir-se aprovados. Nós estamos fazendo isso sempre. Deu certo, até agora não aconteceu nada. Deus nunca apareceu aqui falando que a gente está errado.
Mas depois desse tempo, Israel vem, e mesmo esse povo, sendo um povo grande, assustador, preparado para a guerra, com cidades fortificadas, com seus muros, com seus portões trancados, com armas de guerra, e Israel, que tinha passado 40 anos no deserto, sem preparo nenhum, entra e os vence. Não é obra do acaso, muito menos alguma coisa tão fácil assim. E é interessante que esses registros identificam, e o povo judeu hoje tem usado esses registros históricos, inclusive, para dizer que aquela terra que hoje eles chamam de Palestina é a terra dos judeus. Porque você tem em vários livros históricos, inclusive aqui no Pentateuco, Deus dizendo: essa terra vai ser de vocês. É um registro que eles têm, que eles usam, mesmo aqueles que não são tão religiosos, usam esses registros para dizer: lá é a nossa terra. Nesse conflito que há entre os palestinos, e que não há nenhum escrito, mesmo nos registros dos palestinos, de que aquela terra seria deles por alguma outra ocasião. Então há essa discussão histórica acontecendo entre judeus e palestinos. Mas esses registros estão aqui, de 4.000 anos atrás, Deus dizendo: eu vou dar essa terra para vocês. Mas havia essa missão, e o texto vai explicando que então Moisés chegou no seu limite, não vai continuar, e não adianta ele querer insistir nisso, porque não é a missão dele. E ele passa para Josué, e não é porque Josué tem alguma capacidade. A única coisa que Josué fez de acerto que a gente vê aqui, irmãos, nos relatos, é que Josué creu. Ele olhou tudo aquilo como os outros e disse: mas Deus disse que para a gente ir, então a gente deve ir. Josué creu. Moisés não está dizendo para ele: você é forte e corajoso. Moisés está dizendo: você precisa ser forte e corajoso, porque é você que vai continuar. Eu não vejo um Josué plenamente capacitado. Eu vejo apenas um homem que creu. E que Deus falou assim: agora vai ser você. E não é uma missão de Josué, é uma missão de Deus. Nesse sentido, com tudo isso que a gente está vendo, e Moisés, de uma maneira muito espantosa, reúne todo o povo e fala diante de todo o povo, para que todos eles saibam que não é alguma coisa que está acontecendo por acaso. Quem vai liderar a gente agora? Não, veio de Deus essa palavra, Deus direcionando todas as coisas. Deus está direcionando essa história 440 anos atrás. Deus está dirigindo Abraão, está condenando os amorreus. Deus está dirigindo o povo, e o povo está lá no Egito. Depois Deus os leva para o deserto, e depois o deserto os leva para a terra prometida, e lá em Canaã eles vão vencer aquele povo. É muito interessante, uma missão de Deus. E todos esses deveriam fazer parte dessa missão de Deus, cada um à sua maneira, com a sua participação nessa missão. Moisés teve a sua, Josué teve a sua, e todas essas famílias tiveram a sua. Josué não estava sozinho, nem Moisés sozinho. E apesar de citar o nome de Moisés e de Josué, nós vemos que há algumas citações dos que não creram, dos que não obedeceram, dos que se desviaram. Esses são citados, os outros não. Então, nós incorremos no perigo da síndrome de celebridade, né? De que nós queremos ser participantes desde que haja um grande holofote sobre nós, como igreja. E nós queremos que a igreja seja conhecida. E você pode perceber que a igreja tem errado bastante quando procura ser conhecida. Lembro que eu e mais alguns colegas íamos para a faculdade estudar teologia aqui em São Paulo, mas morávamos em Mogi das Cruzes, e quando vínhamos na viagem, a gente tinha alguns trabalhos para fazer. Então a gente aproveitava e colocava em algumas rádios para escutar. E depois fizemos pesquisas na internet, e você pode ver vários vídeos a respeito disso, e algumas declarações que esses líderes espirituais fazem de suas igrejas. E eles condenam completamente a outra igreja, falando que lá é o diabo que está dirigindo aquela outra igreja,
E que a igreja dele é a igreja onde tem a oração forte, por exemplo. E essas afirmações me espantam, né? Porque você percebe que não está se pregando um Deus, está se pregando uma oração. Essas afirmações me espantam porque não se está pregando um reino, está se pregando o nome de uma igreja. E nós não devemos cair no mesmo erro. Nós devemos perceber que há uma aliança que foi feita com Israel e Deus está trabalhando por essa aliança para todo o povo. E mesmo aquele que ninguém nem lembrava o nome dele, ele entrou na terra prometida e recebeu a sua parte da herança. Essa é a parte que mais importa. Nessa aliança que Deus fez, todo o povo que foi obediente, que creu, que acreditou no que Deus estava fazendo e que obedeceu a Deus, todos eles foram abençoados e cada um recebeu a sua parte. Josué recebeu a parte dele, mas aquele o anônimo, que ninguém prestou atenção, também recebeu a parte dele. Mas todos tiveram que lutar, todos tiveram que crer. Convido você a assumir esse mesmo posicionamento. Porque Moisés fala primeiro para o povo. Chama o povo e fala: vocês precisam ser fortes, corajosos, não devem temer nada. Não se espantem, não se surpreendam. Depois ele chama Josué e diz na frente do povo: você precisa ser forte e corajoso. Também não se espante, não se surpreenda. Diz as mesmas palavras. Mas primeiro ele falou para o povo. Eu queria convidar você a receber essa mesma orientação. Ser forte e corajoso. Hebreus 13:14 diz que nós não estamos caminhando por uma cidade daqui. Nosso lugar não é aqui. Como peregrinos, nosso lugar é na cidade eterna. Lá é o nosso caminho. Lá é o nosso finalmente. Então aqui nós somos peregrinos. E é ótimo que a gente desfrute de todas as coisas, muito abençoados por Deus. Mas não podemos nos perder no caminho. Tem coisas muito boas aqui, sim. Deus tem dado a cada um a sua parte, sim. Vamos desfrutar disso, sim. Mas aqui não é o fim. Aqui é só um caminho. Tem uma parte muito maior ainda, que Deus quer dividir conosco. Eu quero convidar você a pegar essa palavra que Deus deu para Josué e colocar na sua vida: ser forte e corajoso. Então, precisa de exercício? Precisa. Se é para esse caminho que nós estamos indo, então a força não é só física. Se as lutas que nós vamos enfrentar não é essa que envolve uma espada, né? Não envolve no meio da areia a gente ter que caminhar com um escudo, espada, né? Uma armadura pesada, mas se a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra a inclinação da carne, então os nossos exercícios precisam ser nesse sentido também. Quero convidar você a ser forte e a ser corajoso, porque às vezes dá medo, às vezes a gente não sabe, será que a gente vai conseguir mesmo? E assim como Deus já havia prometido, mas eu fiz uma aliança e a terra está lá, eu vou dar para vocês. O próprio Jesus falou assim: se não tivesse lugar, eu diria para vocês, vou preparar, mas já está tudo preparado. E Deus está nos chamando para essa terra prometida, que não é neste mundo, mas que já está preparado, para sermos fortes e corajosos. Do que devemos ter medo? Nós vamos ter medo de muitas coisas, mas devemos enfrentar todos os nossos medos, porque tudo já foi confirmado por Deus. Então, ser forte, corajoso, vá para vencer. Se aparecer o seu nome em alguma lista, em alguma história, que bom. Mas isso não dá maior merecimento nenhum. E se não aparecer, que bom. O importante é que cada um de nós tenha a sua parte. Nós precisamos crer, precisamos andar juntos, precisamos fazer aquilo que Deus espera de nós, como a sua família, como o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Que cada dia mais você veja aí músculos espirituais aumentando, crescendo, fortes, preparados. Cada dia mais você perceba que você diminuiu. Isso significa que você está crescendo. É um antagonismo interessante. Mas que cada dia você chegue às mesmas conclusões de Paulo. E Cristo deve aparecer mais, que eu devo aparecer menos. Que Deus nos abençoe. Ser forte e corajoso. Amém. Tá bom.
vou chamar a Ellen aqui. E agora acho que vai dar certo. És o dono dos meus dias, sempre comigo, todo o tempo. És o centro da minha vida. Que seja teu meu pensamento. És o dono dos meus dias. Seja teu meu pensamento, e se eu me desviar, fala comigo, Senhor, com todo o teu amor. Não me importa a hora ou o lugar, que toda a vida em mim seja pra te adorar. Vejo, choro, canto, vivo para ti, Senhor. És o dono dos meus dias. És o dono dos meus dias. Tudo que sou é teu. Tudo que quero ser é teu. O meu prazer está em ti. Que meu louvor alegre a ti. Tudo que sou é teu. Todo o meu tempo seja teu. O meu prazer está em ti. Que meu louvor alegre a ti. Para o teu louvor choro, canto, vivo para ti, Senhor. Penso para o teu louvor, choro, canto, eu vivo para ti, Senhor. Choro, canto, vivo para ti, Senhor. És o dono dos meus dias.